Olá, eu sou a Aline Tim, eu sou aluna do curso de Introdução à Robótica Inteligente, do curso, eu sou doutoranda, né, em modelagem computacional, e esse é um trabalho dessa disciplina, então, do professor Paulo Drius, e eu estou aqui para apresentar como que eu resolvi esse problema, né, resolvi essa atividade. Então, qual que era o objetivo da atividade? Usando o Stage no ROS 2, a gente precisava fazer com que um robozinho ele percorresse uma espécie de labirinto. Não é bem um labirinto, né? Um espaço ali com alguns obstáculos. E ele tem dois objetivos. Então, eu vou abrir aqui o Stage só para mostrar mais visualmente isso que eu estou falando, para não ficar tão confuso. Então, aqui eu vou abrir ele. Agora eu só vou ter que adicionar essa, porque ele já abriu, mas o meu gravador de tela não tá pegando a tela dele. Então eu vou adicionar. Pronto, agora ele tá pegando e eu vou jogar ele aqui embaixo. E aí agora tá dando pra ver. Na verdade, eu vou botar ele bem grandão aqui para explicar mais ou menos o objetivo primeiro antes de começar a falar. Então, é, o cenário que tá lá, tá disponibilizado, não é exatamente esse daqui. Eu modifiquei ele um pouco para até dando uma dificultada aqui um pouco, botando mais perto da parede, porque que é o objetivo, né? Esse robozinho aqui, ele tem essa área, que é o que o sensor tá conseguindo captar, né? O LiDAR tá conseguindo captar, e aí o objetivo é que ele chegue nesse ponto verde e nesse ponto verde aqui sem bater em nenhum obstáculo, ou seja, sem bater em nenhuma dessas paredes aqui ao redor. Para isso, ele vai usar então os dados dos sensores que ele tem, e a gente precisava construir um algoritmo que conseguisse resolver esse problema. Antes de começar a explicar o código que está aqui atrás, o meu algoritmo, eu construí ele em Python e eu vou explicar um pouco da lógica dele antes, né? Então, eu construí ele em Python e eu usei dois algoritmos, né? Dois conceitos bem conhecidos, que é o Bug 2 e o Gap Finding, para construir o meu algoritmo. E eu também utilizei uma máquina de estados nele, construí uma máquina de estados nele que varia entre dois estados principais. O primeiro é o go to go, ou seja, ir para o objetivo, e o segundo é o wall follow, ou seja, seguir a parede. E para que serve isso, né? Então imagina que o nosso robozinho ele vai ter que vir daqui e vai vir até aqui. Só que diferente da gente que tem olhos, né, e consegue ver todos esses obstáculos e desviar deles facilmente, o nosso robozinho ele não tem olhos, então ele vai precisar ler os tópicos de odometria, que é basicamente responder aqueles questionamentos que a gente faz na robótica, né? Onde eu estou, para onde eu vou e o que está ao meu redor. Então, ele lê esses tópicos de odometria, onde eu estou, ele tem o objetivo de para onde eu vou, e com o LiDAR ele sabe o que está ao redor dele. Então, eu precisei construir um algoritmo que trabalhasse com isso. Como que eu faço, então, ele saber para onde que ele vai? A primeira coisa que o meu algoritmo faz eu acho que eu vou rodar ele, na verdade, enquanto isso, porque aí a gente vê o robô se movimentando enquanto que eu vou falando, né? Eu acho que é mais fácil. Então, eu já abri ali o mundo, agora eu vou rodar o meu algoritmo de navegação, e aí o robô vai começar de fato se mover ali na tela, e aí a gente já vai ver algumas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, é, aqui, deixa eu botar um pouco maior o meu terminal que está rodando os tópicos, né? Eu acho que é interessante ver os tópicos rodando. Então aqui a gente tem o robozinho se movimentando. Eu vou colocar ele para cá e esse terminal aqui que está rodando os tópicos, eu vou botar ele maior aqui para a gente ver. Então o que ele está fazendo? Ele está indo para o objetivo, né? Nesse momento. Ele acabou de encontrar uma parede, ou seja, ele não pode passar aqui, então ele tem que entrar automaticamente em seguir a parede ou desviar desse obstáculo. Mas o que eu estava falando é que para ele seguir esse objetivo, eu usei uma
M-line, ou seja, uma linha de objetivo, que quando ele sai daqui do ponto inicial, ele traça uma linha reta até o objetivo dele e ele tenta seguir essa linha reta. Eu não sei se está atualizando o terminal, era para estar atualizando. Atualizou agora para o wall-follow, ele deu um delay ali de atualização, mas ele entrou em seguir a parede aqui porque ele tentou sair daqui e ir até o primeiro ponto. Esse é o primeiro objetivo dele. Só que ele não conseguiu porque tem um obstáculo na frente. Então, essa linha que ele tracejou daqui até aqui, ele não conseguiu seguir porque tinha um obstáculo. Quando ele chegou aqui, ele precisou desviar, entrar em modo seguir a parede, né? Então, essa máquina de estados entrou nesse modo e ele foi contornando, buscando contornar até que ele conseguisse voltar a esse trajeto, né? Esse objetivo inicial da linha que ele traçou. E aí aqui eu coloquei um parâmetro, né, para ele ficar no máximo 0,35 centímetros, ou 0,3, não me lembro certo, da parede, porque como o objetivo está bem, o alvo, né, está bem próximo aqui da parede, ele precisa chegar bem perto dela para conseguir cumprir o objetivo, ao mesmo tempo que ele também não pode bater na parede, né? Então eu também aqui, inclusive, cadê? Alvo 1 alcançado, tá aqui, ó. Ele encontrou o alvo 1, então ele foi pro próximo. Ele foi pro próximo objetivo, né? Então aqui ele livre, né? Ele tá saindo e tá seguindo a parede novamente. O que que ele tá tentando fazer agora, ó? Ele traçou a linha para cá, então ele sabe que essa é a menor distância. Só que tem esse empecilho aqui, né? Tem essa parede, então ele está seguindo a parede para tentar chegar num ponto onde ele consiga sair por aqui e voltar. A gente já sabe que não vai dar, né? Porque aqui está tudo fechado, mas ele não. Então dá para ver que o nosso robozinho ele está contornando aqui porque o objetivo dele é voltar para essa linha principal aqui. Ele não vai conseguir, né? Então, novamente aqui, ele achou uma parede, não conseguiu. E aí agora, com o sensor aqui, ele já sabe que tem parede aqui embaixo, tem parede aqui em cima. Então ele não vai conseguir simplesmente contornar e sair para cá. Então ele entrou no modo wall follow, tá seguindo a parede aqui, e ele vai tentar contornar isso para novamente traçar uma linha reta até aqui. Eu vou sair agora um pouco do modo do terminal, acredito, para explicar um pouco mais a fundo esse algoritmo, mostrando ele mesmo. Então, eu vou reorganizar um pouco essas telas, diminuindo um pouco isso daqui. Essa daqui eu vou até tirar daqui. Deixa eu ver se estou tirando a certa. Tô. Para conseguir encaixar essa daqui aqui em cima. Vou colocar essa aqui um pouquinho menor aqui. Essa daqui aqui, eu acho que fica assim, eu acho que dá para ver tudo. Pronto, acho que dá para ver tudo. Fica pequeno aqui, mas dá para ver o que está acontecendo. Só para explicar um pouco, aqui eu vou dar um zoom aqui. Tá, acredito que dê para ver direitinho tudo. Mas isso daqui, né, esse algoritmo todo, ele é um nodo em ROS2, então, só para comandar esse robozinho e fazer ele só, né? Só para fazer isso. Então, a gente está vendo ele ali, tem toda a... Nesse início aqui, né, depois dos imports, ele tem uma classe onde tem todos os presets, as características que eu citei anteriormente, né? Então, da onde que ele nasce, onde que o robô inicia o trajeto dele, os targets, né, que é os pontos aonde ele tem que chegar aqui. Esse self goal aqui é para ele saber quando que ele pode considerar que ele venceu essa disputa, ou seja, quando que ele pode considerar que ele encontrou o alvo, e essa distância mínima que ele considera é 30 centímetros, né? 0,3 metros. Então, aqui tem as características que são como que esse robô vai se comportar, a velocidade dele, qual que é a distância mínima que ele pode chegar, máxima, na verdade, né? Máxima, mínima? A distância mínima que ele pode chegar de uma parede com segurança. Eu
coloquei isso daqui porque eu estava percebendo que, às vezes, né, por exemplo, aqui em passagens estreitas, se essa distância estava muito grande, ele não conseguia passar por aqui porque ele não se sentia seguro, né? Então, ele detectava que tinha uma parede aqui a meio metro e outra aqui a meio metro, a distância ele não considerava suficiente para passar pelo meio. Então, eu fui jogando com esses valores aqui da distância mínima dele, até que ele se sentisse seguro para conseguir passar aqui pelo meio, né? Então, aqui começa a nossa máquina de estados, né, de ir para o objetivo. Então, é aqui que entra o bug 2 mais o gap, que eu tinha mencionado, né? Que é para a gente traçar essa linha, aqui inclusive tá as características da linha, ó, esse ML aqui é dessa M-line que a gente traça, que é a linha objetivo, da onde eu tô para onde eu quero ir. Então, quando eu entro nesse modo ir para o alvo, eu vou dizer ir para o alvo porque eu acho mais fácil do que go to goal, mas enfim. Toda vez que ele tá nesse modo, que é inclusive o modo que ele tá agora, acho que ficou meio travado porque eu tô com o terminal em segundo. Não, ele tá no modo all follow. Mas toda vez que ele entra nesse modo go to go, é isso que ele faz, então, né? Ele traça uma linha da onde ele está até onde ele quer chegar, e ele começa então a seguir essa linha. Esse é o objetivo dele, né? E é o estado inicial da nossa máquina de estados, então, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Deixa eu pegar aqui o ponto exato. A gente está chamando a função de controle 10 vezes por segundo. E a gente pede, né? A gente chama a odometria, a gente pergunta a posição em XY desse robô, é, automaticamente, sempre também, para a gente saber aonde que a gente está, né? Então, isso tem que ser também rápido o suficiente, porque o que acontece? Eu não posso ter a informação chegando atrasada em mim, porque senão o meu robozinho ele vai bater. Então eu preciso que isso chegue em mim a tempo de eu conseguir tomar uma atitude, né? Então por isso que tem todas essas funções de tempo. Então o simulador ele vai fornecer a posição no referencial local, que começa em zero, mas, né, a gente quer que ele comece num lugar diferente. Então a gente precisa converter um referencial para o outro. A gente calcula a distância até o alvo, cria essa M-line. O gap finding, o que ele faz? Né? Ele busca uma abertura uma abertura, é como se fosse uma segunda abertura técnica do meu algoritmo, que permite que o robô ele navegue por corredores estreitos, né? Que é exatamente isso que eu comentei, né? Ele vai estar sempre procurando esse gap, procurando onde que... Ai, tá travado de novo a minha simulação. Eu acho que eu preciso estar sempre na tela. Porque eu não consigo ver o código, mas enfim. Deixa eu ver se agora eu consegui deixar tudo na mesma tela. Acho que agora eu consegui deixar tudo na mesma tela. Ele está em modo all follow ainda. Eu vou ir explicando então, enquanto que eu deixo tudo aqui na mesma tela para eu ir falando. Esse itself first DOM aqui é o nosso modo de inicialização, então é a primeira leitura de odometria dele. É como se o meu robô estivesse nascendo, entre aspas, né, e eu estivesse dizendo, olha, eu nasci nesta posição aqui, que é aquela que a gente designou para ele lá, né? Me diga para onde que eu tenho que ir agora, né? Então aqui tem a transformação, esse self-theta aqui, né? Isso daqui, essa parte aqui é a matriz de transformação que a gente vê nas cinemática e cinemática inversa, né? De robôs. Então a gente tem uma diferença entre a gente querer saber como que a gente chegou em algum lugar e a gente querer saber como que a gente vai chegar em algum lugar. Então aqui eu estou dizendo que eu estou em algum lugar e eu quero chegar em outro. Então eu faço uma transformação nessa matriz para que eu consiga rotacionar então o meu robô, imprimir uma velocidade angular linear para que ele se desloque. Então, todas essas leituras, né, da odometria, do sensor, tudo isso acaba virando comandos para o meu CMDVEL,
de velocidade angular e linear que faz o meu robô se movimentar que nem ele está se movimentando agora, né? Então, é exatamente o que a gente está fazendo, a gente pega e vai enviar esses ângulos, essas velocidades para o CMDVL. Então, isso daqui são funções matemáticas que estão fazendo isso. Eu quero chegar na parte do wall follow, que a gente está no go to goal ainda. Aqui a gente está entrando no wall follow, porque o que acontece, né? Essa máquina de estados, ela é ativada toda vez que eu encontro um obstáculo. Então, se eu estou seguindo a minha linha, né, de objetivo, e eu encontro um obstáculo no meio dessa linha, eu entro no modo de contorno, ou seja, eu entro no modo wall follow. Então, tem um if e um else aqui só para designar isso, né? Então, se eu estou no modo wall follow, o que eu estou fazendo? Eu estou contornando algum. Esqueci a palavra. Como é que é o nome? Obstáculo. Mantendo uma distância mínima desse obstáculo para eu não bater, mantendo uma, uma velocidade também. E eu vou deixar esse obstáculo assim que eu ver uma passagem livre, ou seja, assim que eu ver que eu não preciso mais seguir contornando ele, eu posso voltar para o meu objetivo, eu posso voltar para o meu goal e continuar seguindo a minha linha. Então, é mais ou menos o que está acontecendo exatamente agora, ó. Ele está tentando chegar aqui, que é o segundo ponto dele, né? E ele veio contornando a parede, tá? Continua contornando a parede, mas esse objetivo ainda tá. Eu vou usar o termo em mente, mas, né? Esse objetivo ainda é o principal, então é isso que tá tentando ser feito aqui. Eu acho que eu vou deixar ele chegar lá para não perder o. Ele tá em um all follow ainda, ou seja, segue seguindo essa parede aqui de baixo. Acho que eu vou voltar um pouquinho aqui. Mas então é basicamente isso, né? Claro que a construção do código em si é trabalhosa, né? Porque são vários ifs e são várias possibilidades que precisam ser levadas em consideração. Mas apesar de trabalhoso, a lógica por trás é mais simples do que parece, né? Não é fácil, mas aqui, inclusive, ele passou raspando na parede, chegou para o segundo alvo. Então, ele conseguiu chegar nisso. Então, a gente tem posição dos alvos iniciais, a gente tem uma parametrização, uma matriz de rotação que recebe a posição onde o robô está, né, e calcula essa cinemática para dizer para onde ele tem que ir. A gente tem as leituras dos sensores, a gente tem o cálculo constante da distância e o ângulo entre o alvo e o robô. A gente tem a M-Line, que é o conceito principal do algoritmo Bug 2, né, que é o que vai traçar praticamente um planejamento da rota do robô. A gente tem esse gap find, né, que é a nossa fórmula de pontuação para a gente saber se a gente consegue passar ou não entre alguma abertura. A gente tem a máquina de estados, que vai ficar variando entre o go to go e o wall follow. E a gente tem o controle de velocidade e controle de velocidade e leitura, né, dos sensores. Então agora eu acho que eu vou dar uma passada mais detalhada no código, já que a simulação já terminou, né? Então acho que eu vou tirar essa. Será que não? Acho que dá para ver mesmo assim. Eu acho que não precisa. Acho que não precisa tirar. Mas tem uma parte aqui que eu queria mostrar, que eu vou ter que pesquisar, porque eu não lembro. Acho que é self gap, gap.
igual a self. É isso, achei. É isso aqui. O que que é isso daqui, tá? Isso daqui foi uma das coisas que me deu um probleminha também, que é a questão de, tá, eu tô contornando, isso faz parte da máquina de estados de ir para o objetivo, e foi um dos problemas que eu encontrei quando eu estava tentando solucionar, que era o robô ele detectar um obstáculo e aí ele começar a contornar o obstáculo pelo lado errado. Ou seja, ele estava, às vezes, o, o meu o meu alvo ele estava aqui, né? E aí o robô ele estava vindo aqui, ele detectava uma parede. Em vez dele vir para cá, ou seja, entender que ele precisava contornar o obstáculo pela distância, pelo local, né, que provinha a menor distância até o alvo, não, ele simplesmente virava e ia para o outro lado. E aí, claro, assim que ele chegava aqui, ele já detectava outro obstáculo, já detectava outra coisa, e aí ele ficava às vezes perdido nisso. Então, essa parte aqui do meu algoritmo eu criei para ele sempre, é uma heurística, né, que faz com que ele sempre escolha se virar, né, e contornar a parede para o lado que vai dar a menor distância entre ele e o alvo. Então, isso daqui foi uma parte bem importante, assim, que estava me dando problema nisso e eu resolvi colocar para solucionar isso. E também durante o wall follow, né, quando ele está seguindo a parede, é, ele sempre vai procurar um gap e sempre vai considerar o melhor gap, o que torne a distância do robô até o alvo mais perto possível. Então ele sempre vai contornando a parede pensando, entre aspas, nisso, né? Então, e aí com relação a questão do safe, né? Dele passar por uma abertura mínima. Então, aqui é o meu drive gap, né? Eu chamei isso daqui de função de manobra. Isso daqui também foi difícil de arrumar, porque eu fiquei brincando com esses valores aqui, e aí às vezes ele batia e não seguia mais andando. Foi justamente para achar uma distância aonde ele conseguisse manobrar, né? Se virar, sair por um lado, sair pelo outro, passar por essas aberturas aqui, fazer essas voltinhas sem que ele batesse na parede, né? Então ele. Isso daqui também deu um trabalhinho de se fazer. Deixa eu ver mais coisas então que eu posso falar a respeito desse algoritmo. Deixa eu pensar aqui. É, que mais? Ele tem uma. Para ele saber, né, se ele tá. Tem que me lembrar qual que é a função. Eu acho que é D. Esse. Aqui. Def on line, esse aqui. Ele precisa também, né, ficar. Também foi um outro problema que eu tive. Todas as funções elas nasceram de um problema. Que foi para. Esse problema aqui foi porque ele esquecia que ele tinha que seguir no alvo, né? Seguir nessa M-line. Então, não é que ele esquecia, né? O robô não esquece as coisas, mas enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Ele não conseguia. Ai, acho que eu vou ter que botar meu computador para carregar. Mas enfim, vou terminar rapidinho aqui. Ele não conseguia entender que ele não podia sair, então, dessa M-line, né? Quando ele entrava no wall follow, ele precisava voltar em algum momento para seguir o alvo. Então, essa função aqui serve para fazer esse questionamento: eu estou seguindo o meu alvo, eu estou na minha M-line, enfim. Eu espero que tenha dado para entender a lógica do meu algoritmo, né? Ele é todo construído em Python, então se você entende Python, e quando eu digo você, não estou falando com o meu professor, né? Estou falando para qualquer pessoa que possa estar assistindo esse vídeo. Se você entende Python, ele é tranquilo de entender. A lógica dele é que foi a parte que deu mais trabalho, principalmente para mim, construir, porque são vários pontos, mas ele foi todo construído na base de erros e acertos. Então, eu fui testando coisas, fui pesquisando, vi que existia esse algoritmo Bug 2, então eu implementei. Depois eu percebi que estava dando esse problema porque tava. Eu vou ter que botar meu notebook para carregar, não vai ter jeito. E
consegui botar para carregar. Então, ele estava depois dando esse problema porque ele estava com pouco espaço aqui, pouco gap para o robô passar, então ele estava batendo, então eu tive que detectar isso, ver que ele não ia conseguir chegar no alvo, porque o alvo estava muito perto da parede, e aí ele detectava a parede como um alvo e não chegava perto. Aí eu tive que colocar essa função, então, dele não considerar uma distância segura um pouco mais perto da parede. É, essa própria também função de virar para o lado que esteja mais perto, tudo foi feito por erro e acerto, e aí eu fui incrementando então o algoritmo para que ele conseguisse fazer isso, e isso virou, né, um nodo do ROS2, então, que funciona basicamente com bug 2 gap finding. É, ele utiliza os dados de odometria, sensor, e aplica isso então no semidevel para gerar velocidade linear e angular e fazer esse robô se movimentar. E é isso, eu espero que tenha ajudado. Todos esses arquivos eles vão estar no meu GitHub e eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, então, para quem quiser olhar, verificar, enfim. E espero que tenha ajudado de alguma forma, então. É isso, obrigado.